Um chamado ao vivo agora, notícia urgente. Polícia de São Paulo faz operação contra a quadrilha de mulheres que revendem na internet bolsas de luxo que são roubadas de pessoas ricas, de mansões, aqui em São Paulo. Em uma das investigações, a polícia descobre uma mulher com uma tatuagem. E os policiais de São Paulo, inteligentes, começaram a puxar e descobriram que esta mulher da tatuagem é sobrinha do Marcos Camacho. Bárbara Camacho é sobrinha de Marcos Camacho, o Marcola, que está à frente do primeiro comando da capital, a facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios do PCC. O Marcola está preso numa penitenciária federal em Brasília e a polícia investiga se essa quadrilha é a mesma que inclusive tentava revender bolsas de grife da apresentadora e influenciadora Mirela Santos, esposa do humorista Ceará. Quando nós trouxemos aqui a informação em primeira mão hoje no Balanço, muita gente falando assim, mas quem é Bárbara Camacho? Uma mulher discreta, uma mulher que não fica se expondo nas redes sociais como muitos de nós. Mas a Priscila Doroche falou assim, só um minutinho que eu vou atrás e vou buscar esta foto. A Priscila Doroche vai mostrar em primeira mão aqui quem é Bárbara Camacho. E mais, o delegado que está à frente desta operação vai falar ao vivo agora no Balanço Geral. O doutor Vinícius Nogueira. E tem um detalhe, Bárbara Camacho é sobrinha, mas diz que Marcola trata ela como uma filha. Olha essa história, você que acompanha o nosso Balanço Geral. Priscila, novamente, boa tarde para você. A polícia, a partir de uma investigação, acaba descobrindo, né, um grande esquema que movimenta milhões de reais. Inclusive, a Priscila tem detalhes de como funciona essa operação. A bolsa, ela é roubada de uma casa. Mas essa bolsa, ela vale 30, 40, 50 mil reais. Ela é vendida muito barato, é vendido quase pelo mesmo preço. Como é que funciona esse mercado de bolsas de grife, bolsas valiosas, bolsas caras? Com a palavra, Priscila Doroche, novamente, boa tarde para você. Oi, Gotino, mais uma vez boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando em casa. Respondendo essa sua pergunta, como que funciona? O delegado vai explicar melhor, mas uma bolsa que chega a custar 30 mil reais na loja é vendida nesses grupos de WhatsApp por cerca de 25 mil reais. Então, o preço não é muito distante do preço real das lojas. Aqui a gente tem parte dessas bolsas que foram apreendidas hoje na operação, nos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos pelos investigadores da 4ª Delegacia do Patrimônio aqui do DEIC de São Paulo. Gotino, essas duas bolsas aqui, elas são peças importantes na investigação, essa marrom e essa outra mais clara, porque essas duas bolsas foram encontradas na adega, num desses mandados cumpridos pelas equipes do DEIC nesta manhã. Essas outras 3 bolsas aqui, essa preta com dourado, essa aqui em formato de caixa e essa outra aqui mais em formato de saco, também de grifes famosas. Para vocês terem ideia, essas bolsas aqui chegou a custar mais de 20 mil reais. Elas foram apreendidas pela polícia entre conversas. Como que o delegado, a investigação chegou até a Bárbara? Em uma dessas mensagens, uma das pessoas desse grupo de mensagens que compra e vende bolsas citou o bar, chamou Bárbara pelo bar e aí comprou de Bárbara, segundo a mulher que está aqui no DEIC prestando esclarecimentos, disse a polícia. Doutor Vinícius, essa investigação, como o senhor relatava, ela já vem de um outro momento em que vocês foram até Minas Gerais e chegaram até uma quadrilha que vendia e roubava bolsas, mas hoje, essa investigação que envolve a Bárbara como investigada, como é que vocês chegaram especificamente ao nome dela? A gente começou sempre a fazer uma investigação, como você bem focou, em Minas, quando a gente teve uma vítima com um grande número de bolsas furtadas. Em seguida, a gente teve um grande furto de residência de repercussão, que foi o caso do Ceará e da Mirela. Nesse foi muito divulgado, inclusive a gente teve acesso a um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, a gente observou que uma das participantes divulgou algumas fotos de uma pessoa segurando as bolsas da Mirela, divulgando as bolsas da Mirela à venda.
e reparamos que ela tinha algumas tatuagens na mão e que eram as mesmas que a Bárbara apresenta. E aí a gente fez o link e junto com isso teve esse print da conversa dessa pessoa aqui que estava divulgando as bolsas, chamando ela de Bá, né? Então a gente juntou as informações e concluiu que só podia se tratar da Bárbara mesmo. Continua essa foto que a gente está mostrando desde o início do Balanço Geral. Doutor, e qual seria o papel da Bárbara nessa quadrilha? Ela é investigada nesse momento, vocês não a localizaram nesta manhã, e qual seria o papel dela? Pelo que a gente tem na investigação, ela é a pessoa que faz o link direto entre os autores dos furtos e roubos de residência, repassa essas bolsas para terceiros, os terceiros anunciam essas pessoas em grupo de WhatsApp, Instagram, e essas bolsas vão indo para frente e acabam perdendo o controle, até chegar muitas vezes em um terceiro de boa fé que adquire essa bolsa, financia o crime, sem saber que está ajudando o financiamento do crime, querendo um artigo de luxo. Né? Doutor, até o momento, o que o senhor sabe sobre Bárbara? Quem é Bárbara Camacho? Ela é uma pessoa discreta, ela não se expõe, é difícil você saber onde ela se encontra, o que ela faz, ela é reservada, mas assim, você vê que ela tem forte ligação justamente nesse nicho de crime, né? Tanto é que ela tem uma adega, né? Um ponto comercial no Glicério, que a gente sabe que é um ponto muito utilizado pelos furtadores de residência, é frequentado por esses furtadores de residência. Tanto que hoje a gente foi cumprir um mandado de busca, achamos essas duas bolsas justamente nessa adega, que provavelmente sejam produtos de algum furto que esses autores tenham deixado lá já para ela tentar comercializar. Então ela é um elo super importante para esse tipo de comércio. Gotino? Olha, nós vamos mostrar então a foto de Bárbara Camacho. Pode colocar no ar, por favor, a foto de Bárbara Camacho. Deixa eu fazer uma pergunta ao delegado, por gentileza, Priscila. Ela faz uso deste nome? Ela é de fato sobrinha de Marcos Camacho? Ela é sobrinha de fato? Ou ela faz uso disso, ela se vangloria deste sobrenome? Porque se você tem o sobrenome de uma pessoa e ligação com essa pessoa, muita gente talvez até esconderia, falar para que não saibam que ela é sobrinha, para que não façam nenhuma ligação dela com um dos presos mais famosos do país. Mas se a polícia chega até ela com este nome de Bárbara Camacho, eu tenho a impressão de que ela faz uso deste sobrenome, inclusive nas suas atividades. Ela faz isso, doutor? Ela utiliza muito esse sobrenome nas redes sociais. Ela não tem esse sobrenome no registro dela. Até isso dificultou muito a nossa investigação, porque muitas pessoas vinham falar que ela tinha um envolvimento nesse ramo, né, no comércio ilegal de bolsas de luxo. Está vinculada à família, a gente nunca tinha conseguido a qualificação precisa dela, justamente porque a gente procurava algum sobrenome em comum com os integrantes da família e nunca encontrava. Até que a gente descobriu que, na verdade, ela se trata de uma enteada do Marcolinha, e aí a gente conseguiu fazer a qualificação dela. Olha aí. Gotino, e é importante a gente destacar o que a gente conversava aqui com o doutor, rapidinho aqui, só para esclarecer quem nos acompanha em casa, a pergunta que você tinha feito lá no início do Balanço Geral. Essas bolsas aqui, o doutor nos explicava bem, a diferença, elas são originais e a diferença é tanto no material, principalmente nas costuras e no couro utilizada, os códigos, a numeração que vem dentro das bolsas e, inclusive, bolsas novas, fabricadas mais recentemente, o doutor explicava, são bolsas que, além de conter o cartão do código dentro, elas contêm chips. Algumas bolsas da Mirella até foram localizadas por isso, né, doutor? Pelo número de identificação, além daquelas fotos. Porque quando eles divulgaram, eles acabaram colocando os números de identificação da bolsa. E aí a Mirella reconheceu como sendo os dela, e aí a gente fez todo o caminho, chegou nas bolsas da Mirella, é importante frisar isso, a gente conseguiu recuperar as bolsas da Mirella, não estavam com as investigadas desse caso, estavam com uma outra investigada que respondeu o processo, está respondendo o processo,
mas a gente conseguiu graças a isso também. Doutor, qual que é o procedimento agora? Vocês cumpriram esses mandados de busca e apreensão, não encontraram a Bárbara Camacho em nenhum desses locais. Ela foi chamada para prestar esclarecimentos, ela já é investigada. Qual que é o procedimento? Ela vai vir prestar esclarecimento. A gente representou até pela prisão dela, mas o Poder Judiciário não concedeu a prisão dela, infelizmente. Então ela vai vir até aqui prestar esclarecimento ou não, é uma faculdade dela. Hoje a lei permite que as investigadas venham ou não ao distrito para prestar esclarecimento. A gente não pode mais forçar uma pessoa a vir aqui prestar esclarecimento. Então ela vem, a gente vai analisar os conteúdos dos aparelhos celulares que foram apreendidos hoje, principalmente de uma das investigadas, da Bianca, que era a pessoa que fazia mais transações comerciais com ela, para ver todas as bolsas que foram adquiridas ao longo do tempo, para tentar rastrear todas as vítimas e ver quantos crimes de receptação ela teria cometido durante esse tempo. Doutora, a Bárbara Camacho tinha alguma passagem pela polícia? Ela já era investigada algum outro crime, alguma outra relação? Por hora não, ela não tinha nenhuma passagem pela polícia. Gotino? Ô Priscila, o Lombardi quer fazer uma pergunta para o doutor Vinícius, mas só para você que está chegando agora e para você que está acompanhando essa história. A polícia descobre um mercado paralelo de comércio de bolsas, mas muitas dessas bolsas que são anunciadas, elas fazem parte de roubos que aconteceram de mulheres que vivem em bairros nobres, de mansões que foram assaltadas. E a polícia chega a um nome, Bárbara Camacho, que seria sobrinha de Marcos Camacho. Ela não tem este sobrenome em seu registro, mas faz uso deste nome ao se apresentar para as pessoas, segundo a polícia. E mais, a polícia fez um trabalho muito importante, a polícia pede a prisão dela, mas a justiça não acata este pedido de prisão. Por isso ela está sendo, neste momento, investigada. E ela não tem um pedido de prisão para ela. Bárbara estaria atuando neste comércio e a polícia investigando. Tem muita gente que coloca bolsa para vender e a Priscila explicou até como funciona o mercado. Ô Gotino, mas a bolsa original custa 50 mil, a falsa custa 45, exatamente. Mas as pessoas não sabem que ela é roubada. E paga 5 mil a menos, porque a pessoa depois coloca nesse mesmo lugar para vender, faz esse comércio 10 mil a menos, 10 mil a menos já é um dinheiro. Então a pessoa, ao invés de pagar 50, paga 45, paga 40, depois coloca lá para vender. Só que descobriram este mercado e começaram a introduzir as bolsas roubadas, com digitais de sangue. E a polícia chega a um nome que chamou a atenção de Bárbara Camacho, que seria sobrinha de Marcos Camacho, aquele que está preso, mas estaria comandando o Marcola, que estaria por trás do primeiro comando da capital. Há muitos anos. Eu queria que o doutor Vinícius explicasse para a gente que essa investigação, independente de localizar o grupo de roubadores de bolsas, mas vai encontrar um grande número de roubadores de residências, assaltantes perigosos, e se esse grupo todo está acobertado, ele tem a proteção do primeiro comando da capital do PCC. É uma afirmação que a gente não pode dar nesse primeiro momento. A gente sabe que são grupos hoje que estão cada vez mais profissionalizados, eles têm cada vez mais capacidade em praticar esses crimes. A primeiro momento, nas nossas investigações, nunca chegou nada que eles têm um financiamento muito específico do primeiro comando, mas como todo crime em São Paulo, algo sempre gira em torno dessa organização criminosa, seja no financiamento de arma, no fornecimento de arma, no fornecimento de veículo. Indiretamente, infelizmente, quase todos os crimes em São Paulo estão ligados ao crime organizado. E não é diferente do furto e roubo de condomínios. Doutor, parabéns pelo trabalho. Priscila Doroshi, obrigado, parabéns também pelo trabalho, trazendo essa notícia em primeira mão, exclusivo aqui no nosso Balanço Geral. A polícia, isso é muito importante quando a polícia faz isso. Tem um caso, mas se tem algo por trás, tem que puxar esse fio
e colocar todo mundo que está envolvido nesse tipo de crime atrás das grades. Foi o que a polícia fez, né? Foi investigando até um detalhe de uma tatuagem, uma foto com uma bolsa que era da Mirella, né? A Mirella ficou traumatizada com tudo isso, saiu de casa, ficou escondida na casa de parentes, de amigos, né? O Ceará, que é um grande humorista, ficou também muito abalado com tudo isso. Mas não é porque eles são famosos que a polícia fez isso. A polícia faz isso constantemente. E aqui a polícia acaba, né, chegando a um nome que está sendo investigado neste momento. Esse nome é de Bárbara Camacho. E o que dá para perceber nas fotos da Bárbara, que ela é super vaidosa, ela tem um brinco com B, olha lá, de Bianca, né? Bárbara. Bárbara Camacho, e tem exatamente as tatuagens todas. Agora, a polícia, eu acredito que deva ter pedido para a Justiça, e a Justiça negar a prisão temporária dela. Por quê, doutor? Porque pediu por receptação ou pediu por assalto, não foi isso? Pediu por receptação ou por assalto, doutora, a prisão dela? O crime de receptação, ele não cabe à prisão temporária. Para a gente representar pela prisão temporária, os crimes precisam estar elencados no inciso 3º do artigo 1º da lei. O crime de receptação, infelizmente, não está entre os lá descritos, então não está. Eu representei por uma associação criminosa por todo esse esquema que tem em relação às bolsas. Infelizmente, o Poder Judiciário entendeu que não tinha elementos suficientes naquele momento exato, comprovando essa associação, e por isso acabou denegando o pedido. Obrigada, doutor. Gotino Lombardi. Obrigado, Priscila. Olha, é um caso que vai dar repercussão em todo o país, o Balanço Geral trazendo em primeira mão.